Fala, galera, Trunks, Peter aqui pra gente analisar hoje a cidade mais triste do mundo. Qual foi a cidade mais triste do mundo que você já foi, Bruce? Você chorou quando chegou nessa cidade? Cara, apesar de eu gostar muito de São Paulo, tem dias que eu acho São Paulo muito triste por algum motivo. Olha, eu não sei qual é a cidade mais triste que eu fui, mas talvez seja Petrópolis, cara. Eu morei em Petrópolis aí, cara, na boa. A cidade só chove, parecia a cidade da família Adams, só chove naquela cidade. Mas a cidade mais feliz é São Clemente. Eu vivi os momentos mais bonitos da minha vida com a minha patroa. Eu lembro disso direitinho. Boa fase aquela, né, cara? Você sempre fala de São Clemente, né, cara? Já vi você postando no Instagram falando que é o seu lugar. A melhor fase da minha vida foi que eu vivi com a Andressa, mas eu não sei onde ela tá agora. Cadê a Andressa? A Andressa tá onde? Tô aqui. Não, coisa louca. Vamos ver aqui, ó. Cidade mais triste. E é triste por quê? Vamos entender, né, cara? Você quer spoiler do vídeo, pô? Vamos ver. Vou dar play. Imagina um país que em poucas décadas se transformou em uma potência global. Um lugar que domina a tecnologia, é referência em educação, exporta a cultura pop pro mundo inteiro e ainda brilha nos esportes. Sim, a Coreia do Sul é tudo isso e muito mais. Mas aqui vem o problema. Enquanto o país alcança níveis incríveis de sucesso, eles também carregam um título muito sombrio. É um dos lugares com as taxas mais altas de suicídio, ansiedade... De quê? Volta. Também carrega um título muito sombrio. É um dos lugares com as taxas mais altas de suicídio, ansiedade... É que eles estão censurando a palavra suicídio, Peter, pro YouTube não cortar o alcance. Entendi. Sim, cara. Então se a gente vai pra cidade pra se... É triste. E depressão do mundo inteiro. Como que um país tão incrível, cheio de conquistas e inovações, pode ser também um dos mais tristes do mundo? O que tá por trás desses problemas da Coreia? Eu sei, cara. Eles só escutam K-pop. Isso eu acho bem triste. Foi mal aí, galera do K-pop. Mas, pô, só ter dorama e K-pop pra assistir, cara, não dá. Não é possível, galera. Vocês gostam de dorama? Não é possível, hein, cara. Tem uns doramas legais, né? Peter, você tá quebrando os limites, cara. Já tem um monte de gente fazendo vídeo resposta pra você. Agora você vai mexer com o pessoal do K-pop, cara. Não, eu sei. Eu gosto de K-pop. Eu gosto daquela música do K-pop. Kiti, kiti, ya, ya, mama. Isso é legal. É isso que a gente vai explorar no vídeo de hoje. Meu nome é Simon, e esse daqui é o Rota Asiática. Pra entender por que a Coreia do Sul vive nessa crise de saúde mental, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. A história desse país é bem pesada, e eu não tô exagerando. A Coreia passou por uma ocupação japonesa que durou 35 anos, e foi uma coisa extremamente brutal. Depois disso, veio também a Guerra da Coreia, que dividiu o país ao meio e levou mais de 3 milhões de pessoas desse mundo. Dizem que quando a pessoa mora lá, né, cara, tem gente que consegue identificar os traços físicos dos diferentes países asiáticos. Eu ainda não consigo. Com alguns casos raros ali eu consigo sim. Mas entre Coreia do Sul e Japão, eu não consigo. Pra mim eles são bem parecidos. Não sei se você consegue distinguir. Não consigo, mas uma coisa curiosa. Quando eu fazia faculdade, um aluno de intercâmbio japonês mesmo, ele falava que pra ele, a gente que era tudo igual, cara. Tá bom, faz sentido, né, cara? Ele tava com o olho fechado, da vez não via direito. Vamos ver aqui. Imagina só o que é reconstruir um país do zero, com ameaça constante de um novo conflito que fica pairando no ar e sentindo que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. A Coreia do Sul não teve escolha. Ou eles se desenvolviam rápido, ou eles não sobreviveriam. E foi assim... Cara, olha isso, olha que loucura. A Coreia do Sul não teve escolha. Ou eles se... Olha essa foto. Isso aqui é décadas atrás na Coreia do Sul e é um presente lá na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Isso aqui, meu irmão. Cara, isso é verdade, que bizarro. Irmão, a gente tá muito mal. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é a Avenida Paulista, pô. Se desenvolviam rápido, ou eles não sobreviveriam. E foi assim que aconteceu o milagre econômico coreano, que transformou o país em uma potência global em poucas décadas. E isso aconteceu logo após todos esses momentos ruins da Coreia. O milagre econômico coreano, ou o milagre do Rio Han, como também é conhecido, foi um período de rápido crescimento econômico do país que aconteceu entre as décadas de 1960 a 1990 e transformou o país de uma nação devastada pela guerra em uma potência industrial e tecnológica. Naquela época, o país estava sob a liderança de governos autoritários, como o do presidente Park Chung-hee, mas ainda assim eles adotaram uma abordagem de industrialização acelerada, onde eles incentivavam as exportações e investiam pesado em setores específicos. Cara, até agora não tem nada triste aí, Bruce. Tô achando super feliz. A cidade tá evoluindo, olha lá, videogame, porra, tudo bacana demais. Como tecnologia e infraestrutura. Empresas como a Samsung, a Hyundai e a LG, que hoje dominam mercados globais, surgiram justamente nessa época. E esse crescimento todo tem um motivo: um povo trabalhador, disciplinado e altamente educado. Se eu pudesse... Pô, mas isso o povo asiático, ele é disciplinado, né? Pelo menos a grande maioria, sim. Se dá mais um motivo para isso, eu incluiria algumas políticas econômicas do governo que combinaram empréstimos com outros países com reformas estruturais. Porém, esse milagre teve um custo. E esse milagre está enraizado na cultura coreana até os dias de hoje. A pressão para ser o melhor, para se destacar, para não falhar, vem de uma necessidade histórica de sobrevivência.
justamente dessa época que eu acabei de falar. Cara, você percebe que, pelo menos os atores sul-coreanos, parece que eles pintam o rosto de branco, não parece, cara? Parece que estão com um pó na cara, né? Parece que estão com pó na cara, é verdade, né? Isso se reflete em tudo, mas principalmente no sistema educacional. Na Coreia, as crianças são pressionadas desde cedo a serem perfeitas. A gente tá falando aqui de crianças de 6, 7 anos que já tem que tirar notas altíssimas, estudar horas por dia e se preparar para um futuro ultra competitivo. E não para por aí. Até no jardim de infância já existe competição. É como se a vida fosse uma maratona, onde só o primeiro lugar importa. Cara, não sei se é assim com todo mundo lá, será? Tô lá pra saber. Generalizou, porque vejo muito aluno também no Brasil pressionado pra caraca também. Isso daqui cria uma mentalidade que os psicólogos chamam de pensamento tudo ou nada. Ou você é o melhor, ou você não é nada. Ou você tira 100 na prova, ou você falhou miseravelmente. E essa cobrança constante, essa sensação de que qualquer erro é inaceitável, é um prato cheio pra ansiedade e depressão. Imagina você crescer Pô, se eu soubesse, poderia ter chamado o Pyong pra fazer esse vídeo com a gente, cara. num lugar achando que você nunca é bom o suficiente, que qualquer deslize seu pode arruinar sua vida inteira. Isso é extremamente exaustivo, não é? E o pior é que essa pressão não vem só da escola ou dos pais, ela vem de toda a sociedade. E aqui a gente começa a entender o porquê que a Coreia tem uma das taxas mais altas de jovens que decidem desistir da vida, desistem do mundo. Quando o sucesso é a única opção, o fracasso parece uma coisa insuportável. Pô, meu irmão, por que em vez de desistir desse sistema da Coreia do Sul, por que os caras não vêm pro Brasil? Pô, melhor. Já que eles querem um modelo completamente oposto, onde vocês não tem competição, o cara não precisa trabalhar, faz qualquer coisa, vem pro Brasil, pô. Essa necessidade de ser o melhor em tudo é muito forte, e eu preciso te explicar isso. Mas antes, eu preciso te contar uma história. Uma história que começa nos anos 90, com um jogo de videogame. Se tem algo que a Coreia do Sul domina além da educação e da economia, é o mundo dos esportes, ou jogos eletrônicos, esportes eletrônicos. Verdade. E aqui a gente precisa falar de um jogo que mudou tudo isso, StarCraft. Nos anos 90, esse jogo de estratégia virou uma febre na Coreia. Não era só um passatempo, era um esporte de verdade. Estádios lotados, transmissões na TV 24 horas por dia, jogadores profissionais tratados como celebridades. Era algo que o mundo nunca tinha visto antes, e a Coreia estava liderando essa revolução. Mas por que justamente StarCraft? E por que a Coreia do Sul? Bom, parte da resposta está na história do país. Na época, existia uma proibição cultural de produtos japoneses, como videogames da Nintendo ou PlayStation. Então, enquanto a gente aqui no Ocidente crescia jogando Super Mario, os coreanos estavam descobrindo os PCs, ou os computadores. O governo coreano ainda subsidiou a internet, o que fez com que os PC Bangs, que eram aqueles cafés com computadores, se espalhassem por todo o país. Cara, você vai percebendo como o local muda completamente a pessoa, como as condições do local mudam completamente a pessoa. Justamente por eles não terem acesso aos produtos japoneses, os caras se tornaram mestres em PC, em jogos de PC. E foi justamente nesse ambiente que o StarCraft explodiu. O jogo era complexo, estratégico e super competitivo, e os coreanos abraçaram isso com uma intensidade que ninguém esperava. Eles levaram a mesma mentalidade do trabalho duro, da disciplina, da obsessão por ser o melhor, para dentro dos jogos. Os jogadores profissionais viviam em casas compartilhadas, treinando de 12, 14 horas por dia. Era um ambiente de alta pressão, onde só os melhores sobreviviam. E essa fórmula do sucesso não ficou restrita aos esportes. Ela se espalhou para outras áreas, como o K-pop e até mesmo empresas gigantes como a Samsung. No K-pop, por exemplo, os trainees são jovens que sonham em se tornar idols. Eles passam anos em regimes de treinamento intenso. Eles praticam dança, canto e até etiqueta por horas, tudo para ter uma chance de realizar esse sonho de se tornar um ídolo coreano. E mesmo depois de famosos, a pressão não continua. Eles sempre têm que ser perfeitos, sempre Ué, a pressão, ele falou não continua, mas continua. impecáveis. Ele falou que não Na continua. Samsung, alguns funcionários vivem em dormitórios da empresa, praticamente sem ter vida fora do trabalho. É como se o sucesso exigisse uma dedicação total, algumas vezes quase desumana. Mas qual que é o impacto psicológico de viver nesse tipo? Ah, cara, ô Bruce, tu acha que muda alguma coisa no Brasil, cara? No Brasil também tu tem que ter sucesso, cara. No Brasil também tu tem que ralar, cara, pra caraca. E assim, tá boa, os caras estão reclamando de barriga cheia, não estão não, galera? Porque, pô, no Brasil os caras, imagina, pra tu sustentar uma família, como não é difícil, como o cara não tem que ralar pra caraca também, dependendo do trabalho que o cara tem. Não é tão simples assim também. Todo país tem suas dificuldades. E não é por isso que o Brasil tá todo mundo acho que, lógico, tem a ver, logicamente, com condição financeira, condição sociológica, mas eu acho que tem a ver mais com condição cultural, isso. Acho que isso tá enraizado na mente, de como eles encaram essas coisas, cara. Acho que o brasileiro, acho que o povo BR é mais otimista, eu acho. E eu acho também que o povo brasileiro também é mais acostumado a olhar pro vagabundo e achar normal, sabe? A gente vê uma pessoa que não faz nada da vida e a gente fala, ok, essa pessoa não faz nada da vida. Então, por isso que eu falo que são aspectos culturais. A gente não vai olhar pra um cara sei lá, o cara vive de vender, sei lá, coisa na praia e vai julgar o cara por isso.
entende? E na cultura oriental, muitas vezes essas pessoas são, sei lá, vergonha da família inteira. Então Exato, pode ser exato. nesse aspecto, né? É cultural, como você falou. A na educação afeta as pessoas. E nos esportes e no K-pop também não é diferente. A competição é constante, o medo de falhar é muito grande e a sensação de que você nunca é bom o suficiente tá sempre presente. E quando você junta tudo isso com a cultura de trabalho intenso, o resultado é um burnout gigantesco. Muitos jovens coreanos vivem Já teve burnout, cara? Não, cara, mas eu sou youtuber. Você que grava muitos vídeos, você já teve Eu burnout? não sei se eu tive, cara. Eu já fiz um vídeo falando sobre burnout, mas eu não sei se eu tive. Eu já fiquei cansado pra caraca de gravar vídeo. Teve dia que eu não tava afim de gravar, mas gravei. Mas a ponto de preciso tirar umas férias. Não, cara. O trabalho, ele não me afeta. O lado profissional não costuma me afetar. Eu não lembro de alguma vez que eu fui afetado pelo lado profissional. Sei quando a gente vai falar, lógico, Peito, você é um cara realizado. Mas não, cara. Eu sou um cara realizado, mas não sou independente, não sou livre profissionalmente, porque eu sou obrigado sempre a gravar vídeo, entende? Justamente porque tem todo um ambiente que gira em torno do que eu faço. Mas o que me prejudica mesmo é o meu lado pessoal. Isso me atrapalha, desloca, me deixa desmotivado. Mas não me lembro se eu tive burnout. Cara, assim, pode ser que eu tive um princípio de burnout, mas eu sei que é uma coisa real que acontece com as pessoas. exaustos, ansiosos e com a sensação de que não importa o quanto eles se esforcem, eles Pedro. nunca vão alcançar o sucesso que a sociedade. Mas você já parou pra pensar sobre isso? Quando você era mais novo, sem piada, sem piada. O pessoal tinha muita depressão? Existia esses diagnósticos de depressão, assim, de burn? Não tinha, cara. Não tinha. Lógico que a gente também não tinha tanta informação. Mas eu vou falar o que eu vivia naquela época, ok? Meu irmão, os caras eram muito casca grossa. A geração da gente era muito casca grossa. Encarava o trabalho, queria trabalho. Eu tenho dentro da minha empresa vários funcionários de diferentes idades. Eu posso falar pra vocês que quanto mais velho é o funcionário, mais ele tem vontade de trabalhar. Mas ele leva a sério o trabalho. Andressa, tô falando sério ou não? Total. Cara, mais ele leva a sério o trabalho. Eu tô falando sério. Nada contra os outros que estão aqui agora, que são jovens. Por acaso tem gente aqui também que trabalha com a gente que é jovem. Que gosta de trabalhar, assim, tipo, tem alguns que são diferentes dos outros, mas, assim, no geral, eu vejo que você vê, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, não sei como é que é aí na Flórida, mas na Califórnia, você vai no supermercado, cara, tem velhinhos de cabelo branco, empacotadores. Eles querem trabalhar, eles não querem parar. Na Disney Segurança também tem velhinho. Exatamente. Verdade. Na Disney, velhinho segurança, velhinho mesmo, cara, como segurança. Então, assim, é uma geração, cara, que é diferente da de hoje. Então, de hoje tem essa coisa de redes sociais, dopamina fácil, muda a cabeça do moleque, eles querem outro tipo de profissão, enfim. Você acha que vem muito disso pelo fato dos mais novos ficarem se comparando com o que eles veem nas mídias sociais? Tipo assim, o Peter é muito rico, eu não consigo ser igual o Peter, então eu sou triste? Eu acho que isso tem também, eu acho que isso é um dos ingredientes que fazem isso, mas acho que no geral é um conjunto de coisas, inclusive a própria geração antiga que não conseguiu dar tanta atenção à geração nova, né? A geração antiga é responsável pela geração atual. Então, ok? Isso agora é achismo, né? Aquelas teorias vêm na cabeça. Por ser tão focado em trabalho, não teve tempo pra educar o próprio filho, entende? Então, qual era a coisa mais fácil pra fazer com o filho? Deixar o filho preso lá nas redes sociais, que ficava tranquilo, entende? E a rede social, no final das contas, cara, é um vício, é uma coisa ruim, é tóxico, eu acho que é tóxico, como um todo. A sociedade espera deles. E daí a gente se pergunta, será que essa mentalidade de dominar a todo custo é sustentável? Ou será que ela tá cobrando um preço alto demais na saúde mental das pessoas? A mulher tá com a boca numa verruga, sei lá. Voltando ao milagre coreano que a gente estava falando agora há pouco, é inegável que a Coreia do Sul fez algo incrível. Em poucas décadas, o país saiu de uma guerra devastadora para se tornar uma das maiores economias do mundo. Eles construíram empresas globais como a Samsung, a Hyundai, e se tornaram líderes em tecnologia e inovação. Mas como a gente já viu, todo milagre tem um custo. E no caso da Coreia, um dos maiores custos foi a desigualdade econômica que surgiu com todo esse crescimento. Hoje, a Coreia é um país de extremos. De um lado, você tem arranha-céus futuristas, lojas de grife de luxo e uma classe alta que vive muito bem. Mas do outro, você tem uma geração mais jovem que está lutando para sobreviver. Comprar uma casa é quase impossível. Formar uma família? Só se você estiver disposto a abrir mão de muita coisa. Cara, mas isso não é só... Alcançar uma estabilidade. Comprar uma casa não é uma coisa difícil somente na Coreia do Sul. Nos Estados Unidos, que é um país super desenvolvido, tá difícil comprar casa. No Brasil é super difícil comprar casa. Super difícil comprar casa. Financeira? Bom, isso daqui já virou um sonho distante para muitos coreanos. A desigualdade econômica cresceu tanto que os jovens coreanos estão se sentindo enganados. Eles cresceram ouvindo que se estudassem muito e trabalhassem duro, eles teriam uma vida estável e confortável. Só que a realidade é bem diferente. E aqui a gente chega em um ponto crucial: a priorização da saúde financeira acima até mesmo da saúde mental. Na Coreia, o sucesso financeiro é visto como a chave para a felicidade. Mas o que acontece quando você percebe que não importa o que você faça, não importa o quanto você se esforce, você nunca vai alcançar esse sucesso? O que acontece depois disso? A frustração é muito grande. As pessoas trabalham cada vez mais, se sacrificam cada vez mais, e no fim, muitas vezes elas ainda se sentem insuficientes. A saúde mental desce pelo ralo, porque o foco é sempre ganhar mais dinheiro, subir na carreira e não ficar para trás. Isso não é só um problema coreano, eu sei. A gente vê isso em todos os países do mundo. Mas na Coreia, isso daqui chega a um nível extremo.
A pressão financeira é tão grande que muitas pessoas simplesmente desistem de sonhar. E aí a gente se pergunta, será que vale a pena sacrificar tanto assim pela segurança financeira? Ou será que a gente precisa pensar um pouco mais sobre o que realmente é a vida e o que importa na vida? Eu não tenho... Cara, a impressão que dá é que a Coreia do Sul, eu nunca estive lá, mas é uma grande área urbana, né? Não tem nenhum escape, não tem nenhuma área rural, talvez pro cara tentar ter um sítio, ou numa cidade afastada, mais barata, sabe? No Brasil tem muito isso. Eu não sei, posso estar falando uma besteira do mundo, porque eu não conheço realmente lá, então tô sendo ignorante nesse ponto. Mas quando você vive num centro urbano, tipo São Paulo, tipo Nova York, realmente é muita correria, cara, é muito estresse no dia a dia. As pessoas ficam com burnout, ficam depressivas, é normal. Então, mas você tendo áreas de escape, cidades mais tranquilas, isso muda muito, cara, o jeito que a pessoa encara as coisas. Por exemplo, você pode morar numa cidade mais tranquila e trabalhar no centro, cara, sabe? Você pode morar, sei lá, tipo, Sorocaba, trabalhar no centro de São Paulo. Não sei, acho que dá. Eu, por exemplo, na Califórnia, moro numa cidade bem tranquila, que é San Clemente. E eu posso trabalhar dentro de casa, né? Mas poderia trabalhar em Los Angeles, mesmo morando em San Clemente, porque é 1 hora de distância. E eu teria uma vida tranquilaça. Respostas pra isso, mas eu gostaria de saber a sua opinião aí nos comentários. Além da pressão da sociedade como um todo, da família ou da própria pessoa, os jovens coreanos também precisam lidar com a cultura de trabalho no país. E aqui, meu amigo, a coisa é bem pior. A Coreia do Sul é conhecida por ter uma das culturas corporativas mais intensas do mundo. A gente tá falando de longas horas de trabalho, hierarquia muito rígida e uma falta de autonomia que deixa qualquer pessoa esgotada. Na Coreia, é comum ver pessoas trabalhando até tarde da noite, mesmo quando não tem necessidade. E por quê? Porque a cultura diz que você não pode sair do seu trabalho antes do seu chefe. Mas e se seu chefe ficar até as 10 horas? Bom, você fica também. E não adianta você reclamar, porque a hierarquia é sagrada. Você não pode questionar os seus superiores, não pode sugerir mudanças, e muitas vezes nem dá pra conversar com eles de igual pra igual. É um sistema que exige uma obediência muito estranha, e isso... Aí nessa hora eu lanço a pergunta, porque eu sou contra, minha opinião, ok, galera? Opinião. Eu sou contra leis trabalhistas, acho que tem que ser livre mercado, eu acho que, por exemplo, o modelo dos Estados Unidos, onde a pessoa pode ganhar por hora, pode ter quantos trabalhos quiser, acho muito melhor. Mas eu entendo que cada país é um país, como por exemplo, estou vendo agora. Nesse caso, eu pergunto, será que leis trabalhistas não adiantariam para esse tipo de funcionário? Percebe? Acho que sim. Isso pode ser bastante sufocante. As pessoas se sentem obrigadas a se dedicar 100% ao trabalho, mesmo que isso signifique abrir mão dos seus hobbies, dos seus relacionamentos e até mesmo da sua própria saúde. É como se você não tivesse permissão para ser uma pessoa completa, com interesses e com necessidades fora do escritório. E o resultado disso é um isolamento social muito maior, especialmente entre os mais jovens. Muitos coreanos passam tanto tempo no trabalho que não têm energia ou tempo para construir nenhum relacionamento. E mesmo quando eles estão com amigos ou colegas, muitas vezes essas interações são superficiais, ou até mesmo só para manter as aparências. A solidão se torna uma companheira constante. E isso daqui é um prato cheio para ansiedade e depressão. É porque todo mundo super atarefado, cara, não tem tempo pra nada, os caras não vão ter tempo pra lazer, não tem tempo pra convívio social. Isso realmente gera depressão. Isso aqui, cara, não deve ser uma coisa típica da Coreia do Sul. Eu acho que pode ser, por exemplo, deve ser muito parecido, por exemplo, no Japão. Eu tava pensando isso, cara. Que é até mais concentrado, tem mais gente ainda. Se bem que o Japão tem muita área de escape, como eu falei, também tem, né? Eu não sei Coreia do Sul, mas, enfim. E um dos pontos mais problemáticos em meio a tudo isso é o estigma que a Coreia tem sobre saúde mental. Apesar de toda a pressão, da ansiedade, dos problemas que as pessoas têm e do esgotamento que a gente já falou, existe um problema ainda maior. A maioria das pessoas que sofrem com isso não buscam ajuda. Sabe qual que é a taxa de diagnóstico de ansiedade e depressão na Coreia? 7%. Isso mesmo, só 7% das pessoas que têm esses problemas procuram tratamento. E por quê? Porque na Coreia, problemas mentais são vistos como fraqueza ou falha pessoal. Na cultura coreana, especialmente influenciada pelo confucionismo, existe uma ideia de que você tem que ser forte. Você precisa sempre cumprir com as suas obrigações. Se você tá deprimido, ansioso ou simplesmente esgotado, a culpa é sua. Você é visto como alguém que não tá se esforçando o suficiente. Ou seja, ele tá embasando o que eu falei. É um aspecto cultural, né, cara? Tá enraizado mesmo na cultura da pessoa. E não tá aguentando as pressões da vida. Isso cria um ciclo vicioso. As pessoas sofrem em silêncio, com medo de serem julgadas ou estigmatizadas. Elas não falam sobre o que estão passando, não buscam ajuda, e o problema só piora cada vez mais. O mais triste aqui é que isso não é algo que acontece só na vida pessoal. Até mesmo dentro das famílias, muitas vezes não existe espaço para conversar sobre saúde mental. Os pais e mães podem ver a depressão do filho como uma falta de vontade, uma preguiça, e não como um problema que precisa de tratamento. E aí as pessoas acabam se isolando ainda mais. Mas nem tudo tá perdido. Nos últimos anos, algumas figuras públicas têm tentado mudar essa mentalidade. Psicólogos, celebridades... Peraí, deixa eu baixar o som daqui, ó. E até mesmo alguns políticos estão começando a falar abertamente sobre saúde mental. Eles estão mostrando que não existe vergonha em pedir ajuda. Que ansiedade e depressão não são falhas de caráter, mas sim condições que podem e devem ser tratadas. Isso daqui é um passo muito importante, porque pessoas famosas ou influentes falando sobre o tema ajuda a quebrar esse tabu, essas ideias erradas. Mas ainda assim, essa mudança é muito lenta. O estigma na Coreia é muito forte, e muitas pessoas continuam sofrendo em silêncio, ou às vezes expressando isso de outras formas.
Uma dessas formas é a busca incessante pela beleza e perfeição. E aqui a gente entra em um dos últimos aspectos problemáticos da Coreia do Sul que eu quero te mostrar nesse vídeo. Porra, mas tem Cultura tem muita mulher bonita lá também, né, cara? Muito, muito. Homem não. Os homens são feios, Andressa. A Andresa gosta de dorama, né? Eu adoro. A Coreia é conhecida como a capital mundial das cirurgias plásticas. Em Seul, é comum você ver clínicas de beleza praticamente em todos os quarteirões. E a gente não tá falando só de procedimentos pequenos. A Coreia é líder em cirurgias como as de pálpebra, rinoplastia e até mesmo cirurgias... Eles aumentam os olhos. É, aparentemente é isso. Olha lá, olha lá. Fica parecendo um anime, né? Não, o anime não fica com... Eu sempre vi os personagens de anime, cara, como personagens ocidentais, não como personagens orientais. Por causa do olho grande, né? É olho grande. rosto. Além disso, o país é uma gigante na indústria de produtos de beleza, com marcas coreanas dominando o mercado global de skincare e de maquiagem. E isso daqui parece uma coisa muito boa. Mas por trás dessa obsessão por aparências, existe uma realidade muito mais sombria. Essa busca pela beleza e pelo sucesso material, muitas vezes é só uma máscara para os problemas mais profundos de saúde mental. Em uma sociedade onde o valor de uma pessoa é medido pelo sucesso financeiro, pela aparência ou pelo status social, é fácil você entender por que tantos coreanos se sentem pressionados. E quando você não se encaixa, a sensação de não pertencimento pode ser muito grande. Verdade. Aí entram as cirurgias plásticas, os produtos de luxo, as roupas de grife, tudo como uma tentativa de preencher um vazio ou esconder uma dor que não pode ser vista. Você já quis fazer alguma plástica, Bruce? Fala a verdade. Não, cara, só remover um pouco de banha só. Ah, então quis, né? Um pouco você tá sendo otimista, né, É cara? isso, Fala a cara. verdade. Vamos ver o vídeo. Para com isso, Vamos nada a ver. ver. Mas o que acontece quando eu alcanço essa perfeição? Quando eu compro o carro dos sonhos, faço aquela cirurgia plástica, ou eu visto uma roupa de grife muito cara, o que acontece? A verdade é que, muitas vezes, a felicidade não vem junto disso. Galera, eu sei que vocês vão falar, cara, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda muito. Eu concordo, dinheiro é bom pra caraca. Mas eu tava até falando isso hoje, inclusive, com o Murilo, né? Dinheiro é bom porque dinheiro ajuda e tal, mas o dinheiro e fama, cara, eles não completam, cara. Tem momentos que você vai se sentir vazio e às vezes, vou falar pra vocês, cara, que essa coisa de fama, que não existe, não é palpável, você não segura, só atrapalha você. Que é difícil passar pra vocês, né, cara? Às vezes realmente vocês querem só ser invisível, né? Viver sua vida. Tem certos momentos que você não quer que ninguém te olhe, ninguém te veja. Quer ser uma gota no meio do oceano, mas não é, cara. Você acaba sendo um transatlântico no meio do oceano e você não queria. Você acaba sendo um prego que se destaca e leva martelada. Cara, quando a pessoa não tem a mente preparada, isso atrapalha. E a mente não é questão da mente ser preparada. A mente pode estar preparada, mas a mente se desprepara no decorrer da sua vida, dependendo do que está acontecendo com você, entende? Você vai passar por um momento onde o próprio dinheiro e a própria fama atrapalham você. E aí a gente entra na maior contradição da Coreia. Um país que é rico em bens materiais, mas é pobre em bem-estar emocional. A riqueza material não tá trazendo felicidade, e sim uma sensação de vazio ainda maior. E esse vazio e escuridão só continua crescendo. Mas mesmo diante de tudo isso, a Coreia do Sul mostra algo bem interessante. A resiliência. Esse é um povo que já enfrentou guerras, ocupações, crises financeiras no passado, e reconstruiu um país do zero. Então se tem uma coisa que os coreanos sabem fazer, é superar desafios. Só que hoje esse desafio é diferente. Não é mais sobre reconstruir cidades ou vencer guerras, mas é sobre reconstruir a si mesmo. E aqui talvez exista uma luz no fim do túnel, que é a geração mais jovem. Eles estão começando a falar mais abertamente sobre saúde mental, a questionar a sociedade e tentar buscar um equilíbrio entre sucesso e bem-estar. Claro, isso vai levar muito tempo para acontecer, mas já tá acontecendo. E isso daqui dá um pouco de esperança. E por fim, a mensagem mais importante na minha opinião. A Coreia tem desafios muito grandes, mas também tem uma capacidade muito grande de se superar. Eles já provaram que podem se reinventar, e eu acredito de verdade que eles vão encontrar um caminho para conseguir resolver essa situação. E talvez no processo a gente possa aprender um pouco mais com eles sobre como fazer isso nas nossas vidas também. Cara, é uma cidade que é um país que tá evoluindo demais, cara. Olha só você ver o histórico que a gente viu aqui, só as imagens de evolução a gente viu. Eu acho que é uma questão realmente cultural, uma questão de conscientização, tem muito que agregar. Até se você por acaso tá me seguindo, você é sul-coreano ou sei lá, asiático, se puder comentar aqui embaixo, a gente vai até achar legal, porque a gente quer mais informação pra poder falar sobre o que foi esse vídeo aqui. Mas eu acho, cara, que no final das contas, cada país tem seus prós e contras, entende? Sim, eu acho que lá é um país triste. Não imagino que seja o país mais triste do mundo, cara, desculpa, mas eu acho que tem país muito mais triste que isso aí. Tem país aí onde todo mundo tá passando fome, morrendo de fome. Não é nem morrendo de, sabe, de insegurança profissional. Morrendo de fome mesmo. Isso é uma desgraça. Então isso é tristeza real. Falar que o país mais triste do mundo é a Coreia do Sul, acho que até que é injusto com um país que é realmente triste. Então por isso que eu falo, todos os países têm suas injustiças. Não existe um injustômetro pra gente poder medir quem que é mais injusto ou quem que é mais triste, né? Um tristômetro. Lembrando, galera, os cortes estão liberados, vocês podem fazer cortes da gente, a gente vai comentar nos cortes de vocês, a gente vai premiar os cortes que estão mais viralizando. E pode ser canal novo, pode ser um canal que você já tem, pode ser TikTok, Quai, Instagram, pode ser vídeos antigos, vídeos de outros canais. Baixa até a hashtag Petraqui. Vídeos de outros canais onde eu apareço. A hashtag Petraqui. Bruce, alguma coisa a acrescentar? Não, é isso aí, cara. Valeu, galera. Fui. Uhul. Valeu.